Bom dia, boa tarde, boa noite, não sei qual horário que você vai nos assistir, mas nós estamos agora aqui com Invista de Verdade. Venha e assista todo o nosso conteúdo, nós estamos aí nas redes sociais da TV Engá, do programa Lucre Mais. Então esse é um quadro onde você vai aprender sobre investimentos, como organizar as suas finanças e como te ajudar a acumular patrimônio ao longo do tempo. E hoje o tema é super importante para você que quer diversificar o seu patrimônio. Nós hoje vamos trazer um tema extremamente importante, principalmente para o momento que nós estamos passando aqui no Brasil e de questão global também, que é você comprar, investir em imóvel no exterior. Aí você pode perguntar, nossa, mas isso é bastante difícil, é só para quem tem milhões para investir. Pois é, por isso que nós trouxemos aqui a especialista Franciele Tailever. Eu preciso ler aqui, porque senão eu não vou saber falar tudo para você sobre o currículo dela. Ela é corretora internacional certificada pela CPS e NAR dos Estados Unidos e é perita avaliadora judicial e delegada global da IPS em Dubai. Seja muito bem-vinda, Franciele. Você tem sido já muito reconhecida aí no mercado por conta da sua atuação de vendas de imóveis no exterior, mas conta pra gente um pouco aí da sua trajetória, conta pra nós um pouco sobre esse contexto aí que muitos dos brasileiros não conhecem. Silvana, muito bacana estar aqui trazendo para os teus telespectadores, né, como investir fora do Brasil. E no momento que o nosso país se encontra com essa instabilidade, muita gente tem me procurado para saber como investir lá. E vamos desmitificar aqui todo padrão de quem tem dinheiro, muita grana pode investir lá fora. Gente, isso não é verdade. É muito mais simples investir fora do país do que aqui mesmo no Brasil. Até porque, Silvana, você vai comprar, vamos supor, uma casa de 500 mil dólares, mas você não vai investir 500 mil dólares. Você vai investir uma média de 25% a 30% e você pode facilmente conseguir um financiamento lá nos Estados Unidos. Em Dubai, você dá 10%, né? Daqui 3 meses você dá mais 10%, então seria 20% anual. E você financia direto com as construtoras. Então, em verdade, uma ilusão, achar que tem que ter muito dinheiro para investir lá fora. Nossa, que interessante, Fran. A gente vê realmente um movimento de muitos brasileiros querendo investir lá fora. O que você acha assim que traz, conforme a sua experiência, sua expertise, que faz com que os brasileiros estejam buscando novas opções de investimento lá fora? Primeiramente, diversificação do patrimônio, né? Buscando já a dolarização do patrimônio do cliente. E tudo isso em um lugar seguro e que vai te trazer uma moeda estrangeira que traz valorização para o teu dinheiro também. Então, exemplo, eu vendi um estúdio para um cliente por 250 mil dólares há um tempo atrás. Hoje ele faz uma renda de 2 a 3 mil reais por mês. 3 mil reais, não, perdão. Vamos voltar para cortar. Hoje ele faz uma renda de 2 a 3 mil dólares mensal pelo Airbnb. Então, é rentável, né? Você ganha na valorização e ainda tem liquidez. Por quê, Silvana? Por que o pessoal quer investir fora? Porque, além da estabilidade da moeda, você também pode usufruir desse imóvel lá fora. Que legal, que sensacional, Fran. Conta pra gente um pouco mais aí. O que é mais comum é nós vermos brasileiros buscando a região ali de Orlando, Miami, que aí ao longo do tempo têm sido queridinhos aí dos brasileiros. Por que são as regiões mais procuradas pelos brasileiros? Conta aí pra gente. Tem uma diferença entre investimento em Miami e Orlando. Ambos são cidades turísticas e que recebem milhões, né, de pessoas o ano inteiro. Então,
não só traz valorização, como rentabilidade. E de que forma, Silvana, a diferença de Miami e Orlando? Miami você já vê com os olhos para valorização. Então, hoje você compra um estúdio de $1 milhão e você já compra uma casa de 10 quartos em Orlando por $1 milhão. Só que Miami é a valorização. A valorização de Miami chega aí de 8 a 10% na valorização, quanto Orlando já vai de 5 a 8% na valorização. Tudo estrategicamente. Orlando já vai pela rentabilidade, né? Por ser uma cidade turística. Então, é ideal que você compre o imóvel, possa usufruir dele ainda e faça renda. E essa renda ainda paga o teu financiamento. Nossa, vamos lá. Queremos saber, já fiquei curiosa aqui, eu quero saber como é que vocês fazem. Primeiro, vamos entender aqui como que um brasileiro que não mora lá, que não trabalha lá nos Estados Unidos, pode financiar um imóvel lá. Conta aqui pra gente como é que isso funciona. Então, Silvana, lá nos Estados Unidos é bem menos burocrático financiar um imóvel do que aqui no Brasil. E o brasileiro não precisa ter nem visto americano e também não precisa ter o green card. O brasileiro ele já consegue investir lá sem o visto, só que daí ele não pode ir conhecer o imóvel. Então, é ideal que ele tenha o visto para que ele possa ir até lá para ver o imóvel de perto. E o nosso processo, ele é inverso. Primeiro, a gente faz o financiamento e depois vê quanto que ele é aprovado. E aí sim, a gente escolhe o imóvel dentro da aprovação que ele teve. Lá você não precisa de imposto de renda, né? Comprovar imposto de renda. Somente 3 cartas do seu contador, documentação pessoal e comprovar que você tem esse dinheiro em conta bancária, né? De forma declarada, claro, de origem, para que você possa fazer o câmbio. E a Taive, né, a minha imobiliária, faz toda essa assessoria para o cliente de forma segura. Então, desde uma abertura de conta, quanto à parte de assessoria financeira e contábil, e também de câmbio, junto à CAT Investimentos, que a gente oferece toda a segurança para o cliente e faz o acompanhamento dele do começo ao fim. Então, ele chega para a gente totalmente leigo do assunto e a gente vai fazer várias reuniões e apresentar todo o caminho que ele tem que percorrer para escolher o imóvel e de forma estratégica, porque investir lá fora é por regiões. Então, a gente sempre vai buscar as regiões que estão em crescimento, em desenvolvimento, que vai trazer essa valorização para o cliente. Tá, entendi. Agora, como que esse cliente, esse investidor, também pode usar esse imóvel, porque você falou que tanto ele pode investir, como ele pode usufruir desse imóvel, como é que isso funciona aí na prática? Porque geralmente o que a gente vê são as pessoas comprando imóvel lá fora e alugam, né, e deixam lá para temporadas e nem vai lá, ou quando vai, fica no hotel, né? Porque tem gente que compra para morar, né, que já tem aí já o green card, já tem empresa lá nos Estados Unidos, então ele já está indo com a família para morar mesmo. Mas a maioria dos brasileiros que me procuram são pessoas que querem investir e pagar o financiamento com a rentabilidade. E passa um período do ano, às vezes vai ficar até 2, 3 meses com a família usufruindo do imóvel. Porque lá, ao contrário daqui, que você compra um imóvel, você pode fazer o que você quiser, lá a maioria dos condomínios resorts não podem. Então, tem a parte de quem compra e é só para moradia, e a parte de quem compra e não pode morar é só para locação. E essa rentabilidade, na maioria das vezes, ela paga a parcela de financiamento e todas as taxas e despesas do imóvel. E ainda sobra aí uns dólares por ano. Só que, Silvana, tem que ser em regiões estratégicas. Não é eu vou comprar qualquer imóvel que vai te trazer valorização e nem a rentabilidade para pagar o teu financiamento. Então, Fran, eu gostaria de saber o seguinte, eu acho que até os nossos espectadores também estão querendo entender, porque a gente tem ouvido e acompanhando, os juros americanos estão altos, a inflação está alta também.
será que esse continua sendo um bom momento para investir lá fora? Ou quais são as oportunidades no momento e que, de repente, esse cenário pode exatamente trazer essas oportunidades para o investidor, né? Que quer diversificar seu patrimônio lá fora. E onde que estão essas oportunidades? Estão mais na compra de apartamentos, de casas, de estúdios? Conta aí um pouquinho para nós. Então, Silvana, os juros estão numa média de 7 a 8%. Então, ele fica entre esse meio termo. Existe uma probabilidade de até 2026 chegar a 5,9, tá? Mas ainda não é certeza, esse mercado é muito instável, né? Mas a probabilidade não é subir, e sim baixar esses juros. Em relação ao Brasil, os Estados Unidos acaba mantendo muito mais porque eles querem até mesmo investidores estrangeiros cada vez mais presentes investindo nos Estados Unidos. Entre casas e apartamentos, em Miami, a maioria são apartamentos para valorização. Então, em lugares estratégicos que estão em desenvolvimento e que vão trazer rápida valorização. Um exemplo, Downtown, que é o centro de Miami, está sendo totalmente restaurada. Então, é um momento bacana para investir lá, porque ainda tem preços acessíveis e daqui a alguns dias, daqui a algum tempo, vai se tornar um novo lugar totalmente diferenciado, como a Brickell, que quem começou a investir lá pequenininho, hoje vale milhões um apartamento. Já em Orlando, as casas de férias, principalmente em resorts, são a queridinha para os investidores. Por quê? Quanto mais próximo à Disney, melhor. O pessoal não quer ficar muito longe. Eles sempre vão buscar qualidade de vida, então, geralmente, dentro do resort, você acaba aproveitando toda a infraestrutura. E tem que ser temático também. Aí já é buscando rentabilidade, que é onde vai acabar fazendo o pagamento aí da própria parcela do seu financiamento e das despesas anuais. Então, não existe uma taxa de ocupação que é de 85% a 90% em Orlando, na locação de imóveis. E existem várias plataformas, sem ser o Airbnb, Booking e várias outras, que fazem a locação desses imóveis. E quanto mais temático for a casa, mais fácil e mais vezes ela aloca e traz rentabilidade. Tá. E como que o investidor que trabalha aqui, que mora aqui, não tem condições de ficar indo viajar para poder acompanhar as obras, para escolher, né, os temas, enfim, como que esse investidor vai conseguir fazer toda essa logística? É aí que a gente entra aí a nossa expertise, a nossa assessoria. Então, aqui o cliente está pré-aprovado no financiamento, a gente vai para a parte da escolha do imóvel. E se for em Orlando, a gente vai fazer visita por videochamadas com o cliente. A gente tem toda uma equipe que nos assessora lá em Orlando, vai estar presente nos imóveis. Se tiver para entregar, vai mostrar a entrega do imóvel, acabamentos. Também fazemos toda a parte de assessoria, porque o negócio é a gente estar com o cliente do início ao fim. Então, eu não vou te vender um imóvel para o meu cliente e simplesmente abandonar ele. Lógico que ele tem a opção de fazer a administração do imóvel e a decoração com quem ele quiser. Mas a gente dá todo o suporte para ele e acompanha esse processo do início ao fim. É isso que é muito interessante, né? E muitos dos brasileiros não sabem que aqui no Brasil já existem imobiliárias como a Imobiliária Taivo, especialistas como você, que dá essa assessoria do começo ao final, porque quais são uma das maiores dúvidas do investidor, Fran, quando ele vem para comprar, ele vai até você e fala, poxa, eu gostaria de ter um imóvel para investir lá fora. Quais são os medos desse investidor e as suas principais dúvidas? O medo é geralmente ele ter que investir todo aquele dinheiro, né? Eu vou escolher um imóvel de $300 mil. Eu tenho que reembolsar, já, né, se dispor de $300 mil. Não, você vai se dispor ali com todas as taxas e documentações em torno de 30% sobre o valor do imóvel que você escolher.
E é um processo simples, a gente não recebe nada, lá tudo é depositado diretamente para o cartório. Isso é muito importante. É. Muita gente pode perguntar, puxa, mas como que eu tô aqui, eu vou mandar o meu dinheiro para lá, para os Estados Unidos, eu não conheço ninguém lá, eu não sei quem são essas empresas, e aí? Qual é a garantia que esse investidor vai ter de que de fato o dinheiro dele vai chegar lá e vai para o objetivo que ele está mandando esse valor? E na realidade ele só dá ali uma entradinha no início para segurar o imóvel que eles escolhem, em torno de uns 2%, que daí já vai, por exemplo, para ser um imóvel novo. Ele vai pagar para a construtora para segurar esse imóvel e depois ele vai aguardar todo o processo. Na hora da entrada, quem faz o contato com o proprietário é o cartório, né? Depois do contrato assinado. E no closing, que é o final, na hora de fazer o câmbio vai diretamente para o cartório. Então, se você estiver comprando algum imóvel lá fora e algum corretor ou alguma imobiliária pediu algum depósito, gente, não faça, porque é fria. Porque todos os pagamentos são feitos para o cartório. Então, o dinheiro, ninguém vai depositar ou transferir um valor, mandar um câmbio lá para a conta de uma imobiliária, para a conta de um corretor. De maneira alguma. De maneira alguma, O né? câmbio é feito diretamente para o cartório responsável. E a gente faz toda essa assessoria para o cliente. Não só vendendo o imóvel, mas como fazendo a abertura da empresa, toda a gestão do imóvel, se ele quiser depois, para locação, para trazer a rentabilidade. Então, o nosso interesse é para que ele tenha a maior valorização, rentabilidade, escolher de forma estratégica em qual lugar ele vai investir, em qual tipo de imóvel vai trazer mais retorno para ele. Porque eu não quero vender para o meu cliente só uma vez, Silvana. É isso mesmo. Eu quero que ele seja meu cliente para o resto da vida, eu quero que o amigo dele, o tio dele, virem os meus clientes É também. isso, e nada como ter uma empresa especializada, nada como ter uma profissional com a sua expertise, com o seu nível de atendimento, de profissionalismo, para poder fazer esse auxílio, né, essa assessoria no passo a passo, nas dúvidas. Às vezes, chega num momento do meio do processo, o cliente tem dúvidas com relação à documentação, de como ele precisa se posicionar ali, né, como investidor. Ele tem uma dúvida como investidor também com relação à tributação, né? Isso é muito... E é por isso, Silvana, que a gente tem toda essa parte de assessoria jurídica, contábil e até mesmo cambial, né? Para estar passando para o cliente se sentir seguro realmente. Fran, e com relação a Dubai, me conta como é lá, porque os Estados Unidos já é um país mais comum, onde as pessoas já costumam visitar, conhecer um pouco, mas e Dubai? Já é uma região onde a gente vê as pessoas mais visitando, conhecendo, mas não para investir. Qual é a diferença aí? Quais são as oportunidades que Dubai traz para o investidor brasileiro? Dubai tem me surpreendido muito. Apesar que tá lá nos Emirados Árabes, parece que tem uma cultura totalmente diferente. Eu estive lá recentemente e Dubai tem se tornado um local totalmente turístico, como Miami, como Orlando. Qual é a segurança e qual é a vantagem para o cliente investir em Dubai? A moeda deles são o dirham, então é muito próximo à nossa, então é 1,70 a média por R$1. Só que o dirham, ele é linkado ao dólar, Silvana. Então, se você investir lá, automaticamente você está investindo e dolarizando o teu patrimônio da mesma forma. A outra vantagem é a não ter impostos. Então, você não tem impostos, não tem IPTU, as suas parcelas elas vão ser a mesma do início ao fim, não tem INCC, taxa de obra, nada. E a única coisa que você paga é 4% de uma taxa que é das terras de Dubai, do Department Land, é a única na hora da compra. Então, nem depois, a hora que você vai vender, a hora que você atinge 40% do seu pagamento, você já pode fazer o flip, que é a venda com a valorização desse imóvel, até mesmo antes de ser entregue. Então, tem imóveis que lá acabam em 30 minutos, porque é o mundo já voltado e olhando para Dubai. Então, tem as suas vantagens. Né, esse interesse
é um interesse global, né, por Dubai, por toda aquela magia que traz, por todo aquele charme e as oportunidades de negócios também. E aí, com relação à parte de financiamento também, como que é? É simples como a gente vê com relação aos Estados Unidos, ou o que que ele tem aí de diferente que pode facilitar? Então, em relação ao financiamento, lá a maioria das construtoras elas já financiam diretamente com elas. Então, você vai pagando as suas parcelas diretamente para as construtoras. Quando chega na entrega, o ideal é que você quite, mas se você precisar, a maioria delas continuam fazendo o parcelamento direto. E a outra vantagem é o visto. Então, se você investe a partir de uma média de 250 a 300 mil dólares, você já tem um visto de 2 anos. E a partir de 1 milhão de dólares, até um pouquinho menos, você já tem 10 anos de visto permanente para ficar em Dubai para você e para tua família. E o pessoal está visando muito isso hoje, né? Ter um outro país de acesso, né? Um outro paraíso fiscal também. Para estar deixando o teu dinheiro. E a gente faz toda essa parte de câmbio junto à Kátia e a assessoria de investimento de forma segura para os nossos clientes. Então, o cliente que procura você, ele traz todas as dúvidas, são todas elas esclarecidas, vocês acompanham ele desde esse primeiro momento de facilitar essa questão do financiamento, seja nos Estados Unidos, seja em Dubai. Depois disso, de aprovado, vocês acompanham esse cliente para a compra, para a escolha desse imóvel, e aí tem a parte toda de decoração. Eu acho que é a parte mais gostosa, né? Tem gente que quer comprar casa usada, casa pronta. Porém, existe um segredo em tudo isso. Casas novas de casas antigas. Geralmente você compra uma casa pronta, porém ela não vai ter a mesma quantidade de procura para locação como uma casa nova e totalmente decorada. Sim. Aí você vai gastar mais, né? Porque você não tem... não está atualizada, você vai ter que atualizar o imóvel para trazer a rentabilidade que você precisa. E uma casa nova, quando você compra, ela entregando ou ela na planta, você ainda tem 5 anos de garantia. E o ideal lá nos Estados Unidos é que você compre um imóvel e não fique mais de 10 anos com ele. Então, você tem 30 anos para pagar, você compra agora, ganha na valorização, ganha na rentabilidade, pagando o teu financiamento e as suas despesas, e daqui a alguns anos você migra para outro e já tira a valorização. Esse é o segredo para o investidor, não ficar com o imóvel por muito tempo. Deu uma desatualizada? No lugar de atualizar tudo de novo, passa para frente. Que legal, muito bom. E tem um ponto também muito importante, que nós sempre recebemos pessoas interessadas em entender como funciona o processo de sucessão patrimonial. Então, eu já tenho meu patrimônio aqui no Brasil, eu já conversei com meus advogados, com contadores, eu já sei, essa parte já está toda organizada. Agora, e se eu comprar um imóvel no exterior, como que isso funciona? Isso já é muito importante, você ir com essa sucessão pronta ou você já estar preparado para fazer essa sucessão. Por quê? Lá não é ideal que você compre na pessoa física, e sim na pessoa jurídica. Até mesmo por conta das taxas, dos impostos na pessoa física, é muito mais caro. E quando você vai investir lá, a gente já orienta que o nosso cliente faça uma conta jurídica, já abre a sua holding, já coloca toda a parte organizada da sua sucessão ali patrimonial junto à sua família, de forma organizada. Então, a gente vai acompanhar todo esse processo. Nossa, Fran, então quer dizer que todo aquele pensamento que o brasileiro tinha que para investir lá fora precisava de muito dinheiro, que isso é só para milionários. Então, na verdade, isso não é bem assim, né? Nós agora ficamos sabendo que não é dessa forma. E se você está querendo diversificar o seu patrimônio, proteger parte do seu patrimônio, dolarizando ele, então busque informações com a
a Franciele Taillefer, ela é a CEO da imobiliária Taive e é uma das poucas especialistas na área de investimentos no exterior através de imóvel. Então procure ela e, Franciele, dá para nós aqui o seu telefone, o seu contato, para que as pessoas possam buscar, marcar reunião com você e poder ter aí todos os detalhes de tudo isso. E eu me coloco à disposição a todos vocês que queiram, nem que seja somente para tirar uma dúvida em relação de como dolarizar o teu patrimônio, ou até mesmo uma assessoria mesmo, gratuita, que a gente não cobra nada para fazer todo esse processo para você. É um processo um pouco demorado, onde vai aí em torno de 30 a 60 dias para ele ser totalmente realizado até a entrega das chaves. A parte de análise a gente faz totalmente gratuita para o teu financiamento, para saber quanto você precisa ter de entrada para investir lá fora e te apresentar quais são os melhores projetos, seja em Miami ou Orlando. Se você precisar de um feedback de algum dos meus clientes investidores lá fora, eu também coloco eles total disposição aí, porque o pessoal gosta, você tem algum cliente que eu poderia conversar, né, saber como que foi o processo dele? A gente também está à disposição para tudo isso aos teus telespectadores aqui, Silvana. Franciele, muito obrigada por por você poder compartilhar um pouco da sua expertise, um pouco da sua experiência e trazer mais essa opção de investimento para o brasileiro que está buscando aí opções de proteger, de rentabilizar. Então, se você está em busca de ir nessa direção, de investir no exterior, então procure a Franciele da Imobiliária Taive, que você estará em boas mãos. Bom, ficamos aqui com mais um programa Invista de Verdade e estaremos de volta no próximo programa com informações onde vai trazer para você inteligência para você conseguir rentabilizar, acumular patrimônio e você poder ter um planejamento financeiro aí consistente e duradouro. Então, ficamos por aqui e até o próximo programa.